Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Nós vamos dar início à sessão ordinária do Conselho Universitário. Nós temos quórum para abrir a sessão. Ainda não temos quórum para deliberar. Vamos aguardar se ao longo dos oradores, do período dos oradores, nós teremos o quórum suficiente. Eu vou pedir licença a esse conselho aqui para rapidamente fazer um pronunciamento. Esse é o primeiro conselho universitário em que eu e Fábio já estamos no exercício da reitoria e vice-reitoria, e eu queria dizer, em primeiro lugar, da minha enorme satisfação e honra por exercer essa função, falo isso pelo Fábio também, e dizer que nós estamos preparados para sermos, vamos dizer, os porta-vozes dessa comunidade junto à sociedade de modo geral, quando isso se for necessário, e também vamos trabalhar muito internamente para aproximar nossos objetivos. Naturalmente que os diferentes segmentos, os diferentes grupos têm objetivos próprios legítimos, mas nós temos um objetivo maior, que é a sustentabilidade da nossa universidade, para que ela galgue cada vez mais degraus de relevância social, de produção do conhecimento e inclusão. Eu queria aqui reafirmar o nosso compromisso perante esse Conselho, publicamente, no Conselho Superior da Universidade, de trabalhar com muita intensidade, com muito diálogo, com muita vontade de acertar e fazer o melhor. Nós estamos vivendo um momento que impõe enormes desafios internos e externos, tanto no olhar para dentro. Nós temos espaços de organização necessário, fundamental, temos trabalhado muito intensamente para aperfeiçoar os mecanismos de gestão interna e temos desafios externos também. E, para isso, nós esperamos construir os consensos possíveis, os consensos orientados não só pelo nosso estatuto, nosso regimento, mas particularmente pelos princípios da nossa Constituição. Os objetivos da nossa universidade, sem dúvida nenhuma, estão perfeitamente alinhados a objetivos básicos da República, de promoção do desenvolvimento nacional, inclusão e diminuição das desigualdades. Então, com isso, eu queria agradecer mais uma vez a confiança de toda a comunidade e, diante desse Conselho, ratificar nosso compromisso com os valores básicos da democracia e com uma universidade inclusiva, soberana e criativa nas soluções dos problemas nacionais. Pois bem, passando regimentalmente para a primeira parte da sessão, com os oradores, o primeiro orador inscrito é o conselheiro Alberto de Sábado. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em primeiro lugar, naturalmente, parabenizar, saudar os novos reitor e vice-reitor, professor Antônio Cláudio e Fábio, começando hoje uma nova jornada aliás, já começaram desde semana passada, ou já estão começando desde a eleição, mas, enfim, como o próprio professor Antônio Cláudio falou, os desafios são enormes. Dirigir uma universidade como a UF, grande, complexa, heterogênea, espalhada por 9 municípios, além de Oriximiná, evidentemente, em circunstâncias normais, já é desafiante. Nas circunstâncias atuais, é um desafio a mais. E, evidentemente, acho que a primeira menção que eu gostaria de fazer é que, para termos uma boa direção, é importante que essa direção seja apoiada e estejamos todos unidos em torno de uma universidade pública, gratuita, laica, de excelente qualidade, socialmente referenciada. Garantir que esses princípios sejam mantidos e ampliar a sua capacidade
em relação à sociedade. Isso significa, portanto, que considero importante que estejamos todos unidos, a comunidade universitária, estudantes, técnico-administrativos, professores. Por outro lado, além da questão da união, nós temos um desafio que é superar os problemas financeiros com os recursos que vêm escasseando nos últimos anos. E temos que ter soluções criativas para obter mais recursos para a universidade. E é nesse sentido que eu incluo a segunda parte da minha fala, que é a colaboração que a Fundação Euclides da Cunha, de apoio à Universidade Federal Fluminense, pode dar no sentido de ampliar a sua capacidade de projetos e angariando recursos para a universidade, ao mesmo tempo que coloca o nosso conhecimento produzido à disposição da sociedade. Na verdade, é um duplo desafio. Nós não vamos ter êxito numa universidade com essas características se a sociedade não reconhecer a sua importância, a sua relevância. E só reconhecerá essa relevância, essa importância, se nós conseguirmos disponibilizar para a sociedade essa nossa produção de conhecimento. No caso específico da FEC, hoje nós temos cerca de 260 projetos ativos, apoiamos 260 projetos ativos, oriundos das mais diversas áreas do saber, que disponibilizam conhecimento produzido na universidade para diferentes segmentos da sociedade. Concluindo. A nossa intenção é alavancar cada vez mais essa produção de conhecimento para fora, com um aumento dos projetos, e a FEC está à disposição para isso, para todos toda a comunidade universitária. Obrigado. Segundo orador inscrito, conselheiro Luiz Rorro. Bom dia a todas e a todos. Queria também começar parabenizando o novo reitor, o novo vice-reitor. É um momento muito importante nessa situação, nessa conjuntura em que nós estamos vivendo, e ter garantido essa nomeação. E eu queria começar a fala justamente por isso. Acho que é de conhecimento de todos que pairou sobre a universidade, como paira sobre as universidades brasileiras em geral, é uma preocupação sobre a garantia da democracia e da autonomia nas universidades. Isso não é algo desconhecido de ninguém. E isso já fala muito do momento em que nós estamos vivendo, porque eu estou na universidade desde 86 como estudante, e já vivi situações em que essa não era uma coisa dada, de que reitor eleito é reitor nomeado e empossado. E vivi experiências em outras universidades nas quais se sofreu muito por essa ingerência. E eu acho que esse é um desafio que essa administração, que os movimentos sociais na universidade, que cada um de nós particularmente vai ter que enfrentar nesse momento, porque as ingerências sobre a autonomia, sobre a democracia, sobre a liberdade de cátedra estão no horizonte como ameaças muito concretas. No último Conselho Universitário, eu subi aqui para propor uma série de medidas à administração em relação à questão da PROGEP, de reforçar o apoio, inclusive jurídico, aos docentes frente às ameaças do Escola Sem Partido,
que já apontam no horizonte como universidade sem partido, que na prática a gente sabe muito bem que significa universidade sem conhecimento crítico, universidade sem liberdade de cátedra. Então eu queria usar aqui da palavra para reforçar essa solicitação que essa nova gestão assuma fortemente a defesa desses princípios, que não é nada de fora do que os princípios pelos quais foram eleitos, de garantia dessa liberdade de cátedra, de garantia da democracia e garantia da autonomia da universidade. É impossível ter produção de conhecimento em qualquer área dessa universidade sem que os professores estejam garantidos de que suas aulas não vão ser invadidas, de que seu conhecimento e a discussão científica não vai ser importunada por ideologias estranhas ao ambiente universitário, sejam religiosas, sejam de outros tipos, de outras matrizes de perspectiva que estão ameaçando a universidade. Então, eu queria aqui reforçar essa importância de que a universidade seja um polo de resistência a essas ameaças que nós estamos vivendo, e queria conceder o restante da minha fala para o conselheiro Lênin. Muito breve, conselheiro, por favor. Obrigado, Luiz Rojo, pelo espaço. Eu quero, evidentemente, parabenizar o reitor e o vice-reitor eleito, reafirmar para o Conselho Universitário, para os meus colegas do Conselho, a mesma disposição que tem demonstrado nos últimos anos de seguir lutando, né, pela autonomia universitária e compondo com os conselheiros uma frente ampla pela democracia universitária e pela manutenção das características da nossa instituição. Eu tinha aqui, sobretudo, eu soube que no último Conselho Universitário foi feito um comentário a respeito do Departamento de Segurança Pública, ao qual está vinculado ao instituto que eu dirijo, o Instituto de Estudos Comparados, Estudo de Conflitos, fazendo alusão a esse momento, né, de conservadorismo, de obscurantismo, e de que, de alguma forma, nós não tivéssemos nenhum tipo de pactuação com isso que está. Ora, quem não conhece a história do grupo ao qual eu pertenço na universidade, que é o caso INEAC, que é uma rede nacional e internacional de pesquisas dedicadas a estudar conflitos de forma ampla. Quem não conhece o compromisso dos pesquisadores, né, no tocante ao diálogo aberto, franco, com todas as matrizes de pensamento, mas, sobretudo, com respeito aos movimentos sociais, é que poderia fazer ilações desse tipo. Eu quero deixar bem claro para os conselheiros que aqui estão presentes que o nosso Instituto de Estudos Comparados e Gestão de Conflitos, ele é um instituto acadêmico voltado para estudar conflitos no mundo e no Brasil em particular, e que de forma alguma achamos aceitável, por exemplo, as proposições feitas, seja pelo candidato que foi vencedor, né, nas eleições de presidente da República, seja pelo governador do Estado, que apresenta como perspectiva de lidar com os conflitos a repressão. É absolutamente inaceitável esse tipo de proposição para lidar com as diferenças presentes na sociedade. E esse tipo de perspectiva não é a perspectiva do Instituto ao qual eu dirijo, não é a perspectiva dos pesquisadores do departamento, e nós estamos para dar todo e qualquer apoio aos movimentos sociais, em particular na universidade, para manter o que é da perspectiva da autonomia. Então, as ilações que foram feitas, para mim, foram extremamente maldosas, mal colocadas e, sobretudo, demonstram um desconhecimento do que tem sido feito na Universidade Federal Fluminense para transformar essa discussão sobre conflito e segurança pública em algo que seja democrático e sob controle da sociedade. Nós não somos a polícia, nós não queremos investigar ninguém. Concluindo. E achamos que nesse país a justiça possível só pode ser feita pela sociedade a partir da construção de confianças recíprocas. Quero reafirmar minha confiança nesse Conselho Universitário, nos membros desse Conselho, independente de quais são os seus pensamentos, suas matizes. Por quê? Porque é isso que irá fazer objetivamente que a gente defenda juntos a universidade pública. Muito obrigado.
Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Pedro Rosa. Bom dia a todos e todas. Também acho importante não só parabenizar a posse do professor, a nomeação do professor Antônio Cláudio e do professor Fábio, mas saber que todo mundo ficou numa situação, eu vou chamar de certa angústia, porque já estava passando do segundo tempo, né? Já estava na prorrogação, a nomeação, e, como disseram alguns conselheiros aqui, estamos falando de um momento político bastante delicado. As declarações públicas aí do governo Bolsonaro, dos seus agentes e ministros, são aberrações. Então, a universidade ela é alvo de muita ameaça. Acho que é importante não só registrar aqui, mas saber que é um movimento que a gente precisa manter vivo para frente. Ainda esse mês, teve uma reunião importante em Brasília, da Andifes, da Fazubra, do Andes, do Sinasef, da Uni, que apontou a necessidade de mostrar publicamente a necessidade da liberdade democrática, de pensamento, de defender a universidade. E agora, dia 4 e 5, são os dias que são marcados como dias nacionais de luta, de defender a universidade como um patrimônio nosso e, consecutivamente, questionar aí a postura do governo. Dia 4 é que está marcado, o Andifes assinando embaixo também. Ontem nós mandamos documento pelo Sintuf e a DUF-DCE para o gabinete do reitor, não sei se já responderam. É importante fazermos alguma atividade para toda a comunidade, para toda a sociedade, que é o debate público da importância e da ameaça da universidade. Deixamos até em aberto aí que pudesse ser tarde ou até à noite para a gente fazer esse evento. Segundo, esse debate para nós é o mais importante. Por isso, inclusive, antes da reunião da audiência da nossa greve, nós apresentamos essa posição, que era: nós estamos dispostos a fazer essa trégua interna, significava revogar as portarias que envolvem aí ponto eletrônico, 30 horas, para a gente poder centrar todo o fogo na luta nacional. Essa é uma posição nossa, posição que está trazendo de novo aqui. E acho que nós temos um elemento melhor agora para o Antônio Cláudio e os demais aqui. A única argumentação colocada pelo gabinete para não sentar e resolver o problema do nosso acordo de greve das 30 horas era a posição política do TCU, que era questionar a posição da universidade, apesar de não detalhar e não ser objetivo. E agora, esses dias, o mesmo TCU tem uma resolução do único processo que foi para a Justiça a nível nacional da questão do acordo das 30 horas, que é o processo de Pelotas, do Instituto Federal, e a posição do TCU, que estava o Ministério Público questionando isso, tem uma decisão da Justiça favorável às 30 horas, no caso do Rio Grande do Sul, e o TCU, por unanimidade, reconheceu aquilo que nós reivindicamos aqui na UF, que é a autonomia da universidade, utilizando a legislação, o regime jurídico único, os 2 decretos que podem autorizar. Então, o argumento legalista utilizado, ele vai por água abaixo. Então, a gente faz o apelo público aqui, não só com o professor, para a gente sentar urgentemente, resolver essa pendência, porque nós queremos, sim, estar todo mundo no seu dia a dia do trabalho, tentando recuperar a vida e o funcionamento da universidade, enfrentando os projetos que estão colocados. Então, não só o apelo público aqui, que a gente rápido marque uma agenda e discuta isso, e vá para a posse do professor reitor, todo mundo dizendo: opa, seguimos nessa luta nacional, mas dentro da universidade temos autonomia e temos um princípio colocado. Esse é o espírito que está trazendo aqui o comando de greve, a nossa Assembleia, mas depende da vontade política da administração. Esperamos isso de forma bastante fraterna. Quero só externar uma coisa aí que também acho muito importante. Fizemos uma audiência sobre o hospital lá no Antônio Pedro, infelizmente a reitoria não mandou nenhum representante, estava lá o representante da EBSER, o professor Tarcísio, e o que teve de mais importante que a gente queria trazer aqui, e a companheira Márcia vai falar daqui a pouco, pode aprofundar também. O reitor Sidney, ou o ex-reitor Sidney, fez um documento para a Procuradoria, nós já socializamos, podemos tirar cópia para todo mundo, dizendo quanto a EBSER não cumpre o contrato, e que tem quase 1.000 trabalhadores, entre que deveria ser pela EBSER ou funcionários da UF, que não foram contratados. E qual é a responsabilidade aqui do professor Antônio Cláudio e da reitoria, para concluir, está ligado aos 230 funcionários das vagas que são da universidade, de companheiros que se aposentaram no hospital e não entraram no edital. Acabou de sair um edital com 190 vagas, se vocês olham lá, para a área de saúde não deve ter 10. Então, no mínimo, era obrigação explicar para a universidade o que aconteceu com essas vagas, ou se o Sidney estava mentindo, e por que a gente não garante as vagas que são do hospital para garantir o mínimo de funcionamento do nosso Hospital Antônio Pedro. É isso, queremos muito poder resolver esse conflito agora, de preferência negociada, e todo mundo seguir lutando junto contra o governo nacional e defender a universidade. É isso. Próximo.
próximo orador, conselheiro José Rafael. Bom dia a todos e todas. Quero começar parabenizando a nova reitoria pelo início dos trabalhos, pela posse, né, que muito nos preocupou dela não ocorrer, né, no momento de muitos boatos, muitas coisas sendo faladas. Um momento onde, ao invés os deputados serem procurados, os partidos, agora são as bancadas, né, a bancada evangélica definindo quem é o nosso ministro da Educação. Então, é um momento muito preocupante. Então, eu quero desejar para o Fábio, para o Antônio Cláudio, para o Fábio, uma boa gestão, que a gente, importante, uma boa gestão em defesa da nossa universidade, em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada. Acho que é importante todos nós participarmos dessa gestão, apoiando a gestão, sendo crítico nos momentos de crítica e sendo parceiros no momento que devemos ser parceiros. E é um momento preocupante, né? A gente não sabe o que vem por aí. Cada hora as notícias mudam, né? O presidente eleito toma uma posição, depois muda, chama um possível ministro da Educação para conversar e cancela e nomeia outro. Quer dizer, escutando, como eu falei, nada contra os evangélicos, mas escutando mais a bancada evangélica do que o povo, né? E aí eu até acho que a gente tem que começar, já que o pessoal fala em escola sem partido, a gente devia começar a falar igreja sem partido também, né? Acho que as religiões, pela nossa Constituição, não tinham que estar ligada à nossa... nosso Estado, né? Nosso Estado é laico. Então, eu acho que essa coisa de bancada evangélica dando a linha política para o Brasil, acho que é um equívoco. Mas tudo bem. O outro motivo que eu me trouxe aqui é uma questão que eu apresentei na última reunião do Conselho Universitário, né, depois de uma fala do professor Palharini sobre uma sindicância e um processo administrativo que estava ocorrendo, já o processo administrativo, de uma decisão do Conselho Universitário. E aí foi apresentado aqui que tanto essa sindicância quanto esse PAD, eles foram abertos de forma irregular, porque não seguiu o regimento interno do Conselho Universitário, artigo 4º, onde as pessoas que são eleitas para conselheiros têm uma imunidade. Então, antes de ser aberta essa sindicância, tinha que ser aprovado, autorizado pelo Conselho Universitário a abertura dessa sindicância. E aí depois o PAD subsequente. E aí eu trouxe, no momento depois da fala do Palharini, eu decidi fazer uma proposição, considerando que essa sindicância e esse PAD foi aberto com vícios de início, né, considerando o artigo 4º, que elas fossem anuladas, né, tornadas sem efeito. Isso foi discutido aqui e aprovado por unanimidade. Eu tive presente na CLN, na última reunião da Comissão da Câmara de Legislação e Norma, para resolver uma questão do Instituto de Computação, e aí eu fiquei sabendo que houve um questionamento porque a nossa deliberação não seguiu o artigo 11º, se eu não estou enganado, do regimento interno, que tinha que ter sido nomeado naquele momento um relator aqui, não mandar para a CLN, nomeado um relator durante a reunião, e o relator teria um prazo e teria que ser votado naquele mesmo dia. E eu tinha entendido que a CLN ia trazer esse assunto para a reunião de hoje. E aí hoje eu fiquei sabendo que a CLN, né, encaminhou para a Proger, para pedir um parecer. Eu fico muito preocupado com essas coisas do parecer da Proger, né? Às vezes algum processo vão para a Proger e não voltam, ficam perdidos lá, e foi uma deliberação aqui por unanimidade, tá? Também não pode ter o mesmo vício que teve a abertura da sindicância,
Então, se a gente cometeu um erro na reunião passada, eu acho que a gente tem que trazer essa proposição de volta para cá, seguir o regimento, que é o artigo 11º, nomear um relator para relatar durante a reunião e a gente coloca em votação. Lembrando que foi aprovado por unanimidade na última reunião. Concluindo, conselheiro. Então, eu quero refazer a proposição hoje, certo? Eu solicito, independente daquele processo ter sido colocado, mandado para a Progé, e eu quero que a proposição volte hoje e que seja nomeado um relator, se a gente tiver quórum aqui para deliberação, que seja nomeado no relator durante a reunião e que esse relato ocorra e a gente coloque em votação a anulação da sindicância e do PAD, que tem a ligação, para ficar claro, com aquela decisão do Conselho Universitário de reposicionamento dos técnicos administrativos. Eu quero que seja, estou refazendo a minha proposição, que elas sejam anuladas por vício de início. Então, eu estou solicitando que seja essa proposição feita hoje e nomeado um relator, como diz o nosso regimento geral, regimento do Conselho Universitário, durante a reunião e que a gente vote hoje ainda. Obrigado, conselheiro. Próximo orador, conselheiro Danilo Gonçalves. Bom dia a todos os conselheiros. Primeiro, parabenizar os professores eleitos para vice-reitor e reitor. E dentro disso eu queria apresentar uma proposição, né? Vou ler ela aqui e depois vou tecer alguns comentários. Viemos por meio desta solicitar o reconhecimento por este egrégio conselho, o reconhecimento do restaurante universitário como serviço essencial da universidade, nos moldes da Lei 7.783/89, artigo 2º, que considera a legitimidade do exercício de greve, e do artigo 11, que garante durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ressaltamos que o seu fechamento, além de afetar diretamente a permanência do estudante na universidade, coloca em risco a vida, a segurança e a saúde do estudante. Por fim, solicitamos o deferimento por parte das câmeras técnicas, uma vez que não são poucos os casos de abandono, podemos chamar até de expulsão escolar, pela fome e a ocasião de diversos problemas físicos e mentais pela falta de segurança alimentar e nutricional. Bem, eu sou estudante aqui da UF, já estou aqui no meu 5º período, sou hoje aluno de economia, e a gente tem a questão vital para o estudante, que é a permanência estudantil e a alimentação dele. A gente tem muitos casos de alunos que chegam aqui 9 horas da manhã e vão embora 5 da tarde, 6 horas da noite, e que depende do bandejão para poder permanecer na universidade. Então, a minha fala não vai ser em questão de não apoiar a greve ou deslegitimizá-la, já que eu tenho uma tradição familiar de mãe grevista, participou de greves de professores em São Paulo, então a todo momento estou na defesa também da classe trabalhadora. Eu não tenho nenhum problema com a questão da greve, inclusive apoio. Só que a gente tem que entender a questão de que, da dinâmica da vida do estudante, é necessário ter a alimentação dele no dia a dia garantida. Sem ela, o estudante não tem como permanecer na universidade, não tem como estudar, não tem como poder vir à aula e ter o seu direito de estudar, o seu direito pleno de estudar. Então, eu clamo aqui por uma união dos 3 setores da universidade para achar uma proposta que consensua os interesses e deveres dentro da universidade, entender que direito não se retira, nem o direito à educação, nem o direito à alimentação. E é por isso que hoje eu estou apresentando uma proposta de resolução para construir essa questão coletivamente. Muito obrigado. Próximo. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Assim não é possível, senhoras e senhores. Assim não é possível. Por favor, respeitem a posição do orador aqui. Vamos continuar a sessão. Por favor, assim fica difícil. Por favor, conselheiro. O senhor é um conselheiro, por favor. O senhor é um conselheiro, respeite o conselho. Próximo orador, por favor. Todos os oradores têm que ter a palavra respeitada.
Tudo que se diz aqui não são besteiras, são palavras livres dos oradores. Por favor. De todos. Por favor, o próximo orador é o conselheiro Palharini. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Inicialmente, registrar aqui minha satisfação pessoal com a indicação do professor Antônio Cláudio e do professor Fábio para assumir a reitoria da UF. Quero desejar aqui, pessoalmente, com muita sinceridade, sucesso nessa empreitada. Tenho clareza dos desafios que são postos para vocês e para todos nós, na verdade, especialmente aqui para o Conselho Universitário. Acho que o Rorros foi muito feliz na sua exposição da conjuntura atual, dos desafios que estão postos para nós, né? E declarar, senhor presidente, que, pessoalmente, me coloco disposto a contribuir para a unidade de esforços no sentido de enfrentar esses desafios. Entretanto, até por ser do meu feitio, obviamente, não abdico das posições de diversidade, né? Eu acho que a unidade ela não se constrói só com pessoas pensando do mesmo modo, ela se constrói em cima da diversidade. Posso, num determinado momento, estar contrário a determinadas posições, o que me mobiliza mais, e aí manifesto uma expectativa, tanto ao professor Antônio Cláudio quanto com o Fábio, é no sentido de que os métodos utilizados para a decisão nesse Conselho sejam os mais transparentes possíveis. Se houver condições de que a gente possa caminhar com absoluta tranquilidade com relação às normas, os procedimentos, os critérios utilizados aqui, eu acredito que a unidade vai se fazer possível nas mais variadas situações. Então, eu faço um apelo nesse sentido, né? É uma expectativa pessoal, é uma luta com a qual eu me identifico em toda a minha história, assim como me identifiquei, né, com a luta pela indicação dos mais votados, dos escolhidos pela comunidade para ser o reitor da universidade. Eu acho que vocês são legitimamente eleitos, né? Têm uma obrigação agora que é de conduzir os destinos da UF, mas isso não os torna, ou não torna ninguém, não é nada pessoal, não torna ninguém acima desse conselho. Eu acredito que, se a gente quiser caminhar junto, ter uma preocupação com o método é uma questão fundamental para garantir uma coesão maior de todos os segmentos, né? Então, reiterar aqui meus desejos de sucesso, né, nessa empreitada, me coloco à disposição para contribuir no que for possível. E o Luiz queria fazer uma manifestação aqui também, eu estou cedendo o meu tempo para ele, até porque originalmente era dele. Curto, vai. Curto, conselheiro, por favor. Bom dia a todos. Eu havia cedido meu tempo para o professor Palharini, mas resolvi voltar pelo seguinte. Eu sou do interior, sempre lutei pelo interior, e tem uma pauta enorme do interior que não é sequer comentada dentro do CUV ou dentro da UF. E uma das coisas, quando você faz um curso, você leva o curso para o interior, para Petrópolis, Volta Redonda, e mais 8 campos por aí, ninguém fala de bandejão, não é isso? Porque o bandejão de Rio das Ostras não foi feito, Volta Redonda também não foi feito, Petrópolis não foi feito. Se é serviço essencial, então tem que fechar esses cursos? É uma pergunta que a gente tem que começar a pensar. E a questão aqui, eu acho que não é só a questão do bandejão, é a questão de boa vontade. Eu vou dar um exemplo de Volta Redonda. Volta Redonda não tem um bandejão, mas tem o próximo que ajuda, tem a cantina que ajuda, e tem também todas as cotas que entram na UF por questão financeira, na minha opinião, era para que, se entra por questão financeira, a UF é responsável. Correto? E as bolsas não são suficientes para todo mundo que entra pela questão financeira. Então, a questão aqui, se está prejudicando o aluno, eu acho que esse dinheiro que não está sendo utilizado no bandejão, vamos comprar quentinha, vamos resolver a questão momentânea. Quando é
no início do ano, o bandejão ficou parado, ninguém reclamou. Então, a questão aqui, eu não estou falando só do bandejão, eu estou falando do interior, porque o interior é a mesma coisa. Para nós chegarmos aqui, né, a reunião é 9 horas. Sabe que hora que vocês têm que sair lá de Pádua, sair de Volta Redonda? Então, o interior tem que começar a tomar conta do CUV também. Próxima gestão, parabenizo o professor Antônio Cláudio, vamos mudar o horário do CUV, para que tenha também todos do interior participe e venham aqui para falar. E a outra coisa que eu falo, se é serviço essencial, que feche os campos do interior. Um abraço a todos. Próximo orador, conselheiro Elson. Bom dia a todos. Inicialmente, parabéns, professor Antônio Cláudio, professor Fábio, pela nomeação para a direção aí, a reitoria. E a gente deseja muito sucesso, não é, para a nossa universidade, aí no comando de vocês e, naturalmente, no que a gente puder participar. Bom, eu vou centrar minha fala em 2 pontos, tá? No terceiro ponto, eu vou passar a palavra para o professor Wilson Madeira, ok? E esses 2 pontos, o primeiro é com relação à nossa experiência como representante docente nesse conselho. E o segundo, eu chamaria de críticas ou autocríticas e solução, também com relação à nossa participação como conselheiros. Bom, no campo da experiência, eu já tive a oportunidade de comentar aqui, vou repetir, nós procuramos interagir entre os conselheiros docentes. Hoje são aqui no CUV 20 conselheiros das 5 circunscrições. Então, nós interagimos aqui nas reuniões, criamos um grupo também nas redes sociais, em que diariamente a gente troca opiniões, e não só os conselheiros do CUV, mas que são 20, mais os suplentes, 40 professores, mas também os conselheiros dos outros conselhos, CEPEX e CUV. Com isso, são um total de 50 titulares. O dobro, aí incluindo suplentes. Então, nesse quesito, realmente eu entendo que conseguiu avançar bastante na discussão dos assuntos, na participação nossa no Conselho. Bom, agora, com relação às críticas ou autocríticas e eventuais soluções, a gente gostaria de destacar a interação com outros segmentos dentro do Conselho, não é? E aí, nas críticas, a gente pode falar até uma certa frustração. Por quê? A gente vê assuntos sendo trazidos ao Conselho por segmentos específicos. Eu entendo que um problema de bandejão, restaurante universitário, seja na sede ou no interior, seja greve ou construção, não é um problema exclusivo dos alunos. É um problema de todos os conselheiros. E a gente só tem tomado conhecimento desse assunto durante as reuniões aqui. Então, qual é a proposição? Que a gente interaja com esses segmentos, que a gente interaja também os docentes a nível de aprofundar o assunto e ter condição de ter uma participação mais efetiva durante as nossas reuniões. Concluindo, conselheiro. Quer dizer, processo semelhante, processo semelhante vai, então, com a interação das 30 horas dos funcionários. Tá? Então, a gente se coloca à disposição para ter esse diálogo, essa participação e, efetivamente, um melhor desempenho enquanto nas reuniões do Conselho. Por favor, então, professor Wilson Madeira, muito obrigado a todos. Curto, por favor, conselheiro. Já estouramos o horário, o tempo do orador. Então, também parabenizando Antônio Cláudio Fábio pela posse. Apenas dois pontos bem breves, que é o seguinte, relativos ao Morro da Boa Esperança, que sofreu
mais uma catástrofe, né, das anunciadas pela ausência de política de moradia no município. Em primeiro lugar, o reparo que já foi feito pelo jornal Globo, que me colocou como professor da engenharia da UF fazendo um laudo sobre o morro, o que obviamente não faz sentido nenhum. Queriam se referir ao professor Elson e não a mim, né? De qualquer... queriam prender, aí ficou... Era melhor que ficasse meu nome. Mas, enfim, brincadeiras à parte, liguei para o Globo, eles fizeram um reparo no dia seguinte. Mas esse tema traz um outro, que o motivo da confusão foi em razão de fazer estudos sobre moradia e militar nessa questão. O que ocorre é que as reportagens não atingiram, quer dizer, não apenas se socorreram o professor Elson e de mim, que de fato vários canais de televisão nos procuraram devido à nossa atuação nesse campo. Mas, em especial, o RJTV, do dia... já me perdi se foi dia 11, ele entrevistou a professora Regina Bienenstein, que fez, como sempre faz, colocações muito ponderadas sobre a comunidade, sobre a necessidade de uma política adequada de moradia, sobretudo para as populações mais pobres desse município. E, no própria reportagem, a Prefeitura Municipal desqualifica a professora Regina Bienenstein. Então, considerando que a professora Regina Bienenstein, há 30 anos, ela atua de forma sistemática pela melhoria da condição de vida, sobretudo das populações mais pobres, sempre de maneira correta, sempre de forma científica, sempre com suas equipes, sempre se faz colocações ponderadas, eu proponho aqui uma moção de desagravo à professora Regina Bienenstein pelo brilhante trabalho que ela tem feito no correr de toda a carreira. Obrigado. Próximo orador, conselheira Márcia Carvalho. Não, estava aqui. Bom dia a todos e a todas. Parabenizo o professor Antônio Cláudio e o professor Fábio pela posse. Bom, nós estamos numa greve alongada, já há um bom tempo. Os motivos foram o ponto eletrônico e as 30 horas e a argumentação do professor Sidney, com a derrubada das portarias de um trabalho de 2 anos. A história de greve na universidade é sempre por boas lutas em melhoria da universidade, dos servidores e dos alunos. A compreensão do bandejão ser serviço essencial, ela é bem discutida em todas as greves. Ser vital para a vida do estudante, a saúde e a sua educação, eu vou comparar isso ao Hospital Antônio Pedro. Lá é vital para a sobrevivência de todos, dos pacientes, dos profissionais que estão lá sofrendo, com aposentadorias que estão a toque de caixa, saindo toda hora e não tem gente para repor, um concurso que não chega a suprir as vagas, uma empresa que não cumpre o seu contrato, a judicialização de vários atos dos profissionais técnicos administrativos feito pelo reitor anterior, inclusive com denúncias, que conseguimos vencer todas na justiça. E, frequentemente, o Conselho Universitário, na gestão anterior, sendo esvaziado, e não vi nenhuma preocupação dos alunos ou qualquer outro reitor aqui, ou outro conselheiro aqui, em fazer uma discussão séria para resolvermos todos os problemas da universidade. Houve uma reunião com o professor Antônio Cláudio, ainda não nomeado, mas na condição de vice-reitor,
e assumindo o cargo, porque o professor Sidney não estava no Brasil, e havia essa preposição que o comando de greve reconhecesse nessa reunião como essencial o bandejão. Eu acredito que essa manobra trouxe isso para o CUV, com a apresentação do conselheiro aluno ali. Eu achei isso desrespeitoso, porque em momento nenhum os alunos vieram conversar com o comando de greve para tentarmos um acerto. Não é essencial o bandejão, porque não tem em todas as em todos os setores da UF, não tem. Né? Não vejo essa luta ser feita cotidianamente aqui no Conselho para que todos os alunos tenham acesso ao bandejão, para que assim se tornasse um serviço essencial, porque é essencial para alguns e para os outros não. Então, não é essencial, tem que ser essencial para todos os alunos, não só para alguns. Concluído, conselheira. A minha preposição referente à preposição do aluno, eu quero contestá-la através do seguinte argumento: que só seja votado aqui como serviço essencial depois que todos os campos da UF tenham um bandejão para servir a todos os alunos aqui matriculados. Fora isso, não pode ser considerado essencial. Obrigado. Próximo orador, conselheiro Roberto Salles. Bom dia para todos. Minha fala vai ser dividida em 4 partes e muito rápida. Primeira, dizer que nós estamos começando agora uma nova era, com Antônio Cláudio e Fábio, como reitor e vice. E, obviamente, como começa uma nova era, nós temos que dar todo o apoio a todos os bons projetos que forem apresentados. Então, eu queria dizer que podem contar com o nosso apoio e dizer, Antônio Cláudio, que eu lembro muito bem quando Humberto era pró-reitor, estava fazendo um trabalho excelente, você um pesquisador do Instituto Biomédico, com boas ideias, e que nós o convidamos para ser pró-reitor. Eu quero reconhecer o bom trabalho que você fez na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Assim como também o Fábio foi nosso pró-reitor. Então, eu queria saudá-los e dizer que eu desejo uma gestão profícua e maravilhosa para a nossa instituição. O segundo ponto, eu quero me referir à denúncia feita pelo ex-procurador Marcelo Bittencourt, fez de uma forma precipitada, me denunciando a todos os órgãos, Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, todos os órgãos, que já são 6, ele fez uma denúncia sobre graves irregularidades que eu tinha cometido. Agora, o pior que foi bem antes de termos uma comissão de sindicância, essa que foi referida há pouco. Isso é gravíssimo, isso vai ter consequências. Por quê? Obviamente que a denúncia foi para me atingir, independente de ter a sindicância ou um processo administrativo. Mas vai resvalar em todos que estão nesse processo, sem sombra de dúvida. E claro que eu estou preparando a minha resposta, muito substanciada, sobre a questão, e vou a cada órgão, a cada ministro que tiver, cada procurador que tiver esse processo, já tenho todos os ofícios encaminhados, e obviamente que ele teve respaldo do reitor anterior para que ele fizesse isso. Isso não é bom para a universidade. Isso se chama caça às bruxas. O terceiro ponto é justamente sobre a sindicância e o PAD. E eu tenho uma proposta, Rafael. Nós temos uma comissão formada pelo professor Vladimir
Edelton e pelo Leandro, que estão trabalhando já há alguns meses. E minha proposta é esperar que eles finalizem a sindicância, o PAD, o processo administrativo, até porque eles estão com bastantes elementos para poder fechar esse processo. Então, a minha proposta, viu, Wilson Madeira, seria pedir, de repente, ao reitor, né, que a nomeação da comissão foi pelo reitor anterior, mas o reitor atual pedir à comissão que faça o relatório final, né. Eu acho que isso pode, Rafael, contemplar, né, a todos, porque ali ele tem todos os elementos para eles poderem finalizar o processo. E, por último, eu gostaria de falar, concluindo, sobre esse documento das 30 horas, o acordo do Tribunal de Contas da União. Eu acho que agora o reitor, né, a nova era da universidade, tem um elemento importante jurídico, para poder dar sustentação ao pleito que vinha sendo feito, inclusive que foi prometido. Então, eu acho que agora é possível, né, contra-argumentar com o Ministério Público ou com a decisão judicial, não sei qual é a instância, né, se é a primeira, se é a segunda, mas a Justiça nós sabemos que vai até o Supremo, né? Então, eu acho que esse elemento foi importante, viu, Pedro Rosa, esse acordo, para poder dar sustentabilidade, né, a pedir uma reconsideração do caso Justiça. Então, é isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Pois bem, terminada essa fase, infelizmente nós não temos quórum para deliberação. Então, felizmente, tem uma proposição, tem um requerimento aqui de esclarecimento. A mesa vai encaminhar para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento em relação às vagas do concurso. Muito embora não haja quórum para deliberação, a mesa acata que o requerimento e encaminha para a para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E quanto aos demais encaminhamentos, nós precisamos ter quórum para deliberação, infelizmente não temos nesse momento. Então, com isso, terminamos essa sessão. Tá? Só um instante, por favor, a secretaria aqui tem um aviso importante, um minuto. Bom dia a todos. Em relação à posse do novo reitor e vice-reitor, todos vão receber nos seus e-mails, mas é uma convocação, porque em atendimento ao previsto no artigo 106 do Regimento Interno do Conselho... Alô? Estão ouvindo agora? Tá bom, desculpa. É uma convocação, todos irão receber por e-mail o CUV, CEPEX e curadores. Em atendimento ao previsto no artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Universitário, ficam os senhores conselheiros convocados para a sessão solene do Conselho Universitário para a transmissão de cargo de reitor e vice-reitor aos professores Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega e Fábio Barbosa Passos, respectivamente. A solenidade realizar-se-á às 18 horas do dia 6 de dezembro de 2018, no Teatro da UF, na Rua Miguel de Frias 9, em Caraí. Agora, como é que a gente vai operacionalizar isso junto com o gabinete do reitor e com o cerimonial? Vai ser um objeto de uma nova mensagem a todos os conselheiros. Mas, a princípio, todos ficam cientes dessa convocação que é regimental para a posse, ok? Bom dia a todos.